agradecer a presença de todos e, em particular, dos palestrantes esta manhã, que eu gostaria de lhes apresentar. O nosso primeiro expositor será o Fábio Osterman, que é cientista político e é o gerente de relações institucionais do Ordem Livre, ele vai lhes contar melhor o que é o Ordem Livre, vamos chamar assim, de um centro de ideias, não é? Voltado ao ideário liberal, ou liberal clássico. Não é? O nosso segundo expositor é um amigo pessoal, que já esteve aqui conosco muitas vezes, também um expositor brilhante, que é o Diogo Costa. O Diogo é professor de Relações Internacionais no IBMEC de Belo Horizonte. Ele é fundador do Ordem Livre no Instituto Cato, C-A-T-O, né, que é um instituto americano, é um think tank muito importante que fica em Washington. Os artigos do Diogo já foram publicados em O Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Digesto Econômico, Dicta e Contradicta, Buenos Aires Herald, entre outras publicações. O Diogo é formado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e mestre em Teoria Política pela Universidade de Colômbia. Depois nós ouviremos o Fernando Urich, que é formado em Administração de Empresas pela PUC de Porto Alegre, com mestrado em Economia da Escola Austríaca pela Universidade Rei Juan Carlos de Madrid. Atuou por 7 anos no setor de elevadores, com experiência internacional na Alemanha, Inglaterra e Golfo Pérsico. Atualmente trabalha com finanças corporativas e é membro do Instituto de Estudos Empresariais e conselheiro do Instituto Mises Brasil, que é outro centro de ideias, também localizado em Porto Alegre. E o nosso último expositor, que, pelo que consta, está chegando, é o Leandro Narlock. Ele é jornalista, foi repórter da Veja e editor das revistas Aventuras na História e Super Interessante. E os seus livros, que por acaso eu tenho aqui, depois vou pedir um autógrafo, não é? São os seus livros Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil e Guia Politicamente Incorreto da América Latina venderam mais de 350 mil cópias desde 2009. Portanto, um motivo adicional para nós o ouvirmos. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Fábio, que vai expor a vocês um pouco do contexto em que este evento aqui se insere, que é o Liberdade na Estrada. E aqui está o Leandro Narlock, não é? Porque, evidentemente, não é? Os 5 anos que vocês vão passar na faculdade, e mais os outros tantos que vocês forem estudar, se continuarem estudando, especialmente nas faculdades de Direito, não é? Serão dedicados, em boa medida, a lhes contar sobre por que o mercado não funciona, quais são as falhas de mercado, por que o Estado deve intervir e o que nós podemos esperar dos políticos para resolver os nossos problemas. E esse espaço do meu curso de Direito e Economia talvez seja um dos poucos espaços nos cursos de Direito em que a mensagem é a mesma, mas com o sinal exatamente trocado, não é? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Fábio. Como disse o professor Bruno, o evento de hoje se insere, na verdade, em um ciclo de palestras que nós, do Ordem Livre, que é uma instituição sem fins lucrativos que é focada na promoção de um conjunto de ideias, como liberdade individual, governo limitado, paz e mercado livre. Esse ciclo de palestras se chama Liberdade na Estrada, se encontra na sua 4ª edição. O evento de hoje é o 5º evento dessa edição de 2012, né? Já passamos por Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, e ontem à noite tivemos um evento na USP. Devemos ainda passar por outras 8 universidades, Brasil afora, totalizando 13 eventos. Esse evento vem sendo realizado desde 2009, como eu disse, e a cada ano ele tem um eixo temático. O eixo temático deste ano é Brasil, país do futuro até quando? E a ideia é justamente ter uma abordagem interdisciplinar sobre esse tema, não só sobre economia,
não só sobre direito, não só sobre política, não só sobre assuntos gerais, mas sim uma espécie de mix de tudo isso para que a gente possa ter um debate realmente abrangente e realmente produtivo para um público mais variado possível, né? Então a gente passa por universidades das mais variadas. Ontem tivemos um foco especial na Faculdade de Economia da USP, tivemos no outro dia também na Faculdade de Administração. Então a nossa ideia é realmente trazer mais pessoas para o debate sobre o futuro do nosso país. Agora eu vou pedir para ele passar um videozinho muito breve sobre o Liberdade na Estrada e já, sem mais delongas, passar para os nossos palestrantes. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado a todos por virem. Obrigado ao nosso anfitrião, Bruno Salama. Obrigado também ao Fábio pela apresentação. Hoje eu espero que a gente consiga conversar um pouquinho sobre esse clichê e torná-lo pelo menos um pouco menos de clichê, que é a ideia do nosso país como sendo o país do futuro. Enquanto que a gente sempre, quando olha para o presente, a gente vê que o Brasil continua sendo apenas o país do gerúndio. Normalmente, quando se fala do Brasil, a gente fala de um país em crescimento, um país em desenvolvimento, um país emergente, né? Um país que fica um pouco confinado a andar em círculos, em vez de fato, conseguir esse milagre do progresso que a gente sempre ouve falar, né, desde do início do século XX. Mas eu quero começar falando sobre o Brasil, falando, na verdade, não de economia ou direito ou política, mas falando de religião. Não sei quantos de vocês aqui conhecem uma religião que não é tão popular aqui entre nós, é mais popular nas ilhas do Pacífico, principalmente em Papua Nova Guiné, que a gente chama em português de cargo ao culto, ou em inglês a gente chama de culto ao cargo, em inglês cargo cult. Essa religião, ela se originou pelo contato de algumas populações nativas com a civilização ocidental. E ela realmente explodiu na Segunda Guerra Mundial, quando então povos aborígenes tiveram pela primeira vez contato com soldados americanos, soldados japoneses. É a primeira vez que eles tiveram contato com a cultura global que transcendia um pouco, transcendia bastante, na verdade, os seus limites tribais. Bom dia a todos. Para falar um pouco do Brasil do futuro, vou trazer um pouco do Brasil do passado, para mostrar um pouco o que a gente tem que evitar de fazer para que não ocorra no futuro o que já ocorreu em décadas passadas. Eu acho que a maioria de vocês aqui nasceu depois de 1990, imagino. Então, vocês escutaram falar bastante de hiperinflação, inflação alta, mas nunca de fato vivenciaram isso. Não sabem o que é uma moeda que perde seu valor a cada semana, a cada dia, em alguns momentos até a cada hora. Eu não sou muito mais velho que vocês, mas eu consegui viver um pouquinho dessa realidade e é de fato muito ruim, é incrível como que o país conseguiu sobreviver àquilo. Eu lembro que a primeira memória econômica que eu tenho, que eu me lembro, e para mim está claro como se fosse hoje,
Eu tinha mais ou menos uns 5 anos e eu ganhava uma mesada do meu pai para comprar qualquer guloseima, chocolate ou bala, qualquer porcaria que criança gosta de comprar. E eu ganhava mesada a cada semana, a cada 15 dias. E eu lembro que às vezes eu poupava para comprar depois, não tinha por que consumir naquele momento. Poupava em 1986, era o ano. E 10 dias depois, 15 dias depois, ia lá tentar comprar uma guloseima, um chocolate, mas não tinha como. Os preços já tinham aumentado tanto que era impossível. Nem mesmo uma bala já era possível comprar com dinheiro de 10 dias atrás. E essa era a realidade da época. Antes de falar do plano desse ano de 1976, eu acho que é importante definir inflação, porque é uma noção que todo mundo tem erroneamente na cabeça, a população, leigos, e muitas vezes nas próprias faculdades de economia se ensina o conceito de inflação da forma errada. E acredito que eu fui convidado à palestra por ter algumas ideias parecidas, né, com o do pessoal. O meu primeiro livro ficou muito famoso por eu fazer algumas afirmações polêmicas, né? Ou pelo menos que muita gente acha polêmicas, por exemplo, que o zumbi tinha escravos. Na verdade, é absolutamente óbvio que o zumbi, um personagem do século XVII, tinha escravos, né? Quer dizer, ele viveu um século antes da Revolução Francesa, numa época que ninguém tinha ideia de igualdade entre os seres humanos. E a minha resposta quando as pessoas falam, mas você fala umas coisas polêmicas demais nesses livros, eu falo, olha, é extremamente óbvio. Eu digo no segundo livro, por exemplo, que o Che Guevara era um completo assassino, matou pelo menos 174 pessoas. Isso é extremamente óbvio, o Che Guevara se orgulhava dessas mortes, né? E eu vou tentar hoje expor quatro afirmações polêmicas, derrubar 4 mitos, que para mim são extremamente óbvios também, mas muita gente considera um absurdo. Esses dias mesmo eu estava numa feira do livro na Bahia, uma cidade linda na Bahia chamada Cachoeira, uma cidade histórica como Paraty. E de repente eu falei, e as pessoas ainda reclamam do capitalismo, apesar de terem conseguido tanto com ele. Eu falei isso e aconteceu uma comoção geral na plateia, metade das pessoas saiu, as outras começaram a fazer aquelas perguntas de discurso contra mim. Mas, enfim, a nossa questão, proposta a nós hoje aqui é Brasil, país do futuro, até quando? E eu preciso dizer a vocês que é muito fácil a receita do nosso futuro, se a gente quer garantir um bom futuro ao Brasil, é tudo muito fácil. É só fazer o contrário do que a Argentina fez no último século. Vocês sabem que no começo do século XX, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo, né? Ela era a 8ª maior economia do mundo. Os franceses, quando queriam falar de alguém muito rico, falavam que a tal pessoa era rica como um argentino. E, de repente, esse país foi definhando, né? Foi definhando cada vez mais com políticas econômicas e com políticas muito parecidas. Por exemplo, ameaçar a propriedade privada. Aqueles governos populistas, o Perón, ele encara isso muito bem, que impossibilitavam qualquer investimento, qualquer negócio por ameaçar a propriedade privada. Quem aqui tem algum comércio, alguma loja, sabe que não vai investir numa cidade, de jeito nenhum vai contratar pessoas, vai investir numa cidade, vai criar um negócio que vai contratar pessoas, se você não tem garantia de que aqueles lucros que você conseguir com essa atividade vão continuar com você, né?